Participa 22 e 23 Oasis. Uma piada, né, cara? Bom, é o primeiro, agora é oficial. É o primeiro dos 3 jogos na Vila Belmiro, porque o Juventude também foi confirmado ontem pela CBF na Vila Belmiro, no dia do show do Oasis, que o Tirone vai. Isso. Então, o São Paulo ainda não está confirmada, ou confirmado o local da última partida como mandante, que é contra o Internacional. O São Paulo, depois de muita pressão, estuda uma forma de deixar o gramado viável para o último jogo em casa contra o Inter, que é penúltima rodada após decisão da Libertadores, que a gente tanto citou aqui. Mas eu acho que esse esforço, essa pressa, essa mobilização vai depender muito dos resultados do time até lá, se é que você me entende. Claro. É a piada, o São Paulo é a piada. E a questão do AC/DC já é para o ano que vem, no dia 24 de fevereiro, já começam a vender ingressos para o show do AC/DC nesse final de semana. Se o São Paulo for a pré-Libertadores, tem jogo da pré-Libertadores no dia 25 de fevereiro, um dia depois do show do AC/DC. Então, como o presidente do clube ele não sabe se ele entra à esquerda, entra à direita, se ele vai ao centro, se ele vai dar marcha ré, a gente não sabe exatamente qual é o plano do São Paulo para 2026. Para 2025, a gente desprende, depois de tudo isso, que o time de futebol foi largado, o torcedor foi largado, e agora está lá o Crespo e os jogadores tentando viabilizar um objetivo que é mais deles do que do clube. Isso chega a ser bizarro, mas o objetivo é mais deles do que do clube, né? Bom, o time vai a campo hoje, né? Apesar dos pesares, não ter estádio e tudo mais, com o seguinte formação. Olho na tela. Vai lá, Arnaldo. Vai dando aquela ticada. Hoje não tem muito como fugir. Rafael, isso. Mailton ou Mike? Essa é uma pequena dúvida, né? O Mike jogou contra o Bahia, teve suspenso contra o Vasco, o Mailton jogou contra o Vasco. E aí tem também, essa é a novidade na lista, a volta do Cédric. Pois é. Que está com o dedo quebrado, né? Mas conseguiu suportar. Então o São Paulo tem 3 laterais direitos, mas o Cédric não joga desde a partida contra o Palmeiras, aquela derrota por 3-2. Então ele tem ali 3 opções. O mais desgastado é o Mailton, que saiu com câimbras depois da partida contra o Vasco, né? Mas ele vinha conseguindo agora um pouco de ritmo de jogo. Então essa é a dúvida principal do Crespo pro jogo. Bom, a linha de defensiva de 3 zagueiros não dá para ser muito diferente. O Alan Franco está suspenso. Então, Ferrarese, Arboleda e Sabino. Arboleda na sobra, Sabino na esquerda, como vem jogando sempre. E onde jogava o Alan Franco, joga o Ferrarese, que também joga sempre por ali, certo? Isso, ele também teria desta vez a opção... Tolói. Já tinha contra o Vasco, com o Rafael Tolói, que também joga pelo lado direito, ou seja, ele tinha Ferrarese e Rafael Tolói, mas o Ferrarese deve começar jogando. Na esquerda, Patrick, que é o que tem. Não tem o Wendel, não tem Enzo Dias, que está suspenso. Exato. O Patrick, né, que não consegue se firmar, fez um jogo muito ruim a última vez contra o Grêmio, né? Foi aquele jogo tenebroso, muito em cima do Patrick, né? O Grêmio jogou muito em cima dele com o Pavon naquela derrota de 2-0. Mas lateral esquerdo só tem ele. A não ser que, sei lá, ele utilize outro jogador ali improvisado. Sabino já jogou ali, né? Mal, inclusive. Mas o Sabino jogou ali quando era linha de 4, né? Não dá para jogar linha de 3, mais o Sabino. Né? Agora, o que pode acontecer, Tironi, isso é pouco provável, porque ele está voltando agora. Seria o Cédric, que na Europa jogou dos 2 lados, mesmo sendo destro, jogar lá no lado esquerdo. Meio campo também é o meio campo que vem jogando como titular, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha e Marcos Antônio. Tá aí. Embora os 3 tenham corrido como loucos no domingo à noite, entraram bem o Luiz Gustavo e o Alisson. Se ele quiser fazer uma troca no meio ali, acho que ele tem possibilidade, né? Aí ele tem, não digo uma fartura, mas ele tem opções, né? Vocês acham impossível o Ferreirinha, depois do que ele jogada do gol e tudo mais? Não inventa. Ferreirinha no lugar de quem? O Moacir. No lugar de quem? Tirar um volante. Você tá louco, não, tirar o Bessone. volante contra o Flamengo para botar o Ferreirinha, então é melhor nem ir pro jogo, né, cara? Acho que não. Não é a menor possibilidade. Esse triângulo ali,
Esse triângulo... Pardal Vessa. Não, esse triângulo ele começou a jogar contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Palmeiras. Quando saiu o Marcos Antônio, entrou o Rodriguinho, o time esfarelou. Com esse triângulo em campo, só teve um jogo ruim contra o Mirassol, né? Isso. O Alisson tá fora mesmo, não é? Hein? O Alisson. Não, ele tá no banco. reserva. Tá na reserva. Reserva. E na frente também tem uma questão. Porque Sim. são 2 lugares para 3 atacantes, considerando que o Luciano está de volta. Luciano e Lucas, Luciano e Tapia, ou Tapia e Lucas. O Ferreirinha disputaria a posição aí, mas ele está atrás de todos esses aí com alguma sobra. O Luciano volta, está inteiro, estava suspenso. E aí a questão é se o Lucas, nessa retomada, 3 partidas começando, saiu lá com cãibras contra o Vasco, se ele começa ou se ele fica no banco para jogarem Tapia e Luciano, que foi a dupla desde o jogo do Palmeiras, né? O que você acha, Massa? Olha, o Flamengo joga com linha alta, né? Então, precisa ver quem está melhor fisicamente, o Tapia ou o Lucas. Não tem nem, Mas aí... não tem nem comparação. Não, é nem na questão técnica, a questão Então, fisicamente. física, né? Então eu Então não tem começaria com... comparação física, né? eu começaria com Tapia. Guardaria o Lucas. Exato. Porque o Flamengo vai... O Tapia vai ser importante para não deixar os 2 zagueiros do Flamengo reinarem no jogo. As bolas do Flamengo começam muito com os 2 zagueiros e com o goleiro. Exato. Então é importante ter alguém vivo ali. Eu chegaria no Tapia e falar, olha, é o seguinte, você vai jogar os primeiros 45 minutos. Então, nesses 45 minutos, você vai correr o que você correria nos 90. Tá bom? Eu vou tirar você no intervalo para pôr o Lucas. Faria isso. Porque, apesar dele ter muito menos qualidade técnica, né, como está claro, ele é um jogador que, para o sistema, para o adversário, talvez incomode mais. É claro que começa o jogo, o Lucas está titular, ele vai, faz 1-0, faz 2-0. O cara que está printando esse meu comentário vai falar, até não sabe nada. Eu estou falando de questão tática, de como fisicamente e taticamente os times se comportam. Principalmente pensando no Flamengo, né? Agora, pensando no São Paulo com a bola, óbvio que seria melhor ter o Lucas. Mas se não dá para ter os 2, porque o Luciano não dá para tirar, tem que fazer uma escolha. Contra o Bahia, o Lucas e o Luciano jogaram bem. A linha do Bahia é alta também, né? Mas, o goleiro também sai jogando. Mas, o São Paulo teve a semana inteira de preparação diferente, né? O São Paulo vem de domingo contra o Vasco, um jogo muito intenso, né? O São Paulo teve que correr demais. Então, eu acho que seria... não é nem arriscado colocar o Lucas, seria desperdício. Talvez ele não aguente fazer pressão, não aguente jogar no ritmo necessário nesse primeiro tempo, pela questão física, não pela lesão que ele tem, pela idade que ele tem. Na verdade, a gente tem que começar a separar essas situações, né, que muitos... O Crespo, falando sobre o Tapia, como disse o Massinho depois do jogo com o Vasco, ele falou, é o tipo do jogador que você precisa ter numa temporada como a que o futebol brasileiro coloca. Tem um detalhe aí, Tironi, também que é interessante, nós vamos falar depois da escalação do Flamengo, que tem baixas mais perto da do São Paulo. O São Paulo tem 9 lesões e 2 suspensos, são 11 ausentes. O Flamengo tem 4 lesões e 2 suspensos, né? São 6. O São Paulo, mesmo mandante, não vai ter os jogadores, o banco completo. Também por um motivo. É bom explicar para o torcedor de São Paulo, porque o torcedor de São Paulo vive nessa temporada uma adoração pela base, né? Desde o título da Copinha. E ele não entende muitas vezes porque antes era a culpa do Zubeldia, agora como é o Crespo, fica mais difícil colocar. Porque a base não é opção 1, opção 2 para algumas situações, né? Então eu vou te explicar, Tironi, por quê. Porque para a direção do São Paulo, e também com a anuência dos treinadores, sim, Zubeldia e Crespo, os moleques ainda vão jogar, a prioridade é que eles joguem na base. Foi assim na Copa São Paulo, eles não foram para a pré-temporada. Sabe onde eles estão hoje? Eles não estão na Vila, eles estão em Cotia para jogar contra o Grêmio, jogo da volta, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Luca, o Paulinho, centroavante, o Pedro Ferreira. Só não voltou o Mike, que já é mais velho. E no final de semana vão estar contra o Bragantino? Não, eles vão estar na Vila, mas contra o Santos, pela final do Paulista. Então, a direção do São Paulo, ela indica isso.
Eles querem título até na base. É completamente, para mim, irracional, mas essa é a política. Então, quando tinha o Zubeldia, não, o Zubeldia não gosta da base. Agora, fica meio estranho, o Crespo não gosta da base? Não, é uma outra situação. Eles treinam com os profissionais, completam o time. É um processo natural, na verdade. Né? E acho que contra o Vasco, eles não tinham jogo no final de semana pela base. Foram os 3 para o Rio. Estavam os 3 no banco. Né? Agora não tem jogador no banco suficiente. Vão ter apenas 9. Não estranhem, porque os meninos da base, quem quiser veja o jogo à tarde contra o Grêmio, eles estarão jogando contra o Grêmio. Cara, eu acho assim, é uma escolha difícil de fazer. Porque é o seguinte, o São Paulo não quer voltar a ser a base mais forte do país? Ponto, quer. O São Paulo não entende que é ali que vai sair a grana para tirar o São Paulo do buraco, entre outras ações? Também é. 3, título em base eleva o seu lugar. Entendeu? Você cresce também ali. Você começa a ter um portfólio. Fala, olha, não é só o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, ou sei lá, o São Bernardo que ganha. Nós também estamos ganhando, nós estamos trazendo uma geração nova. Isso serve também como marketing, portanto. Claro. Isso é uma questão. Agora, é um cobertor muito curto diante de um elenco que tem 234 jogadores machucados, que não tem jogador para compor o banco. E aí, cara, o erro não está, a meu ver, em tentar ganhar na base. Está tudo bem. Em tese, num clube saudável, organicamente saudável, a base serve ao profissional. Ganhou ou não ganhou embaixo, tanto faz. Certo? Porque a base é para o cara se desenvolver, crescer, ganhar, perder, jogar em várias posições. É para isso que serve a base, né? Mas, diante da situação do São Paulo, cara, está configurado um baita erro. Você precisa ir para a Libertadores, cara.